Meus irmãos, as leituras de hoje têm algumas máximas, alguns ensinamentos para nós. Então vamos passear um pouco pelas leituras. A primeira leitura, nós temos o livro dos Números, esse momento em que Deus pega uma parte, um pouco do espírito de Moisés, né, e dá a esses 70 anciãos. Esses 70 anciãos iriam ajudá-lo, né, a guiar o povo, né, porque tudo nas costas de Moisés fica difícil. Né? Então, Deus pega uma porção, uma parte do espírito de Moisés e dá a estes 70 anciãos. 2 destes anciãos não estavam junto com os outros, estavam, né, no acampamento. Eles não foram para o lugar, né, designado. E aí, mesmo assim, eles recebem esse espírito, mesmo assim eles recebem o espírito de Moisés. E começam a profetizar. Josué tem então esse ciúme, né, por causa de Moisés, porque eles estão profetizando, e faz algo parecido com o que nós vemos São João fazer no Evangelho. Né? Fala aqui para Moisés, manda eles se calarem. Então, veja, meus irmãos, o quanto nós faríamos na igreja se nós não nos preocupássemos com os méritos do que fazemos. Se nós não nos preocupássemos, quem foi que fez, quem foi que deixou de fazer, sabe? Ah, mas foi eu que fiz, então tem que me agradecer. Ah, mas é fulano que está à frente, então eu não vou me esforçar para ajudar. Ah, mas é fulano que está à frente, não gosto dele, então eu vou fazer de tudo para atrapalhar. Vou colocar dificuldade, vou botar defeito. Essas rivalidades todas surgem porque estamos muitas vezes interessados nos louros da vitória, nos méritos daquilo que está a ser realizado, e não, né, realmente em fazer a vontade de Deus. Não, eu estou aqui por Jesus, padre, eu estou aqui por Deus, não é por você não. Ah, conversa. Às vezes não é pelo padre mesmo não, às vezes é por si mesmo. Às vezes é por si mesmo. Não é porque gosta do padre, às vezes. Às vezes tem gente que é porque gosta do padre, né? Tem os pequeninos, como o Senhor diz no Evangelho de hoje. As pessoas que estão na igreja, às vezes porque eu gosto dessa missa do jeito que ela é celebrada. Ah, porque eu gosto do padre. Ah, porque eu gosto desse povo aqui. Mas tem esse grupo aqui que eu gosto mais. Aí fica dizendo que é por causa de Jesus, né? Mas às vezes é só por causa de si mesmo. E essas coisas levam a esse tipo de rivalidade. Né? E essas rivalidades atrasam as coisas às vezes na igreja. Essas rivalidades às vezes bloqueiam. Né? Então, um evento que vai ser feito na igreja, às vezes é tardado, é assim, como eu posso dizer, às vezes se torna uma coisa assim cansativa demais. Por quê? Porque tem gente remando contra, né, a paróquia, né? Porque tem gente remando contra o grupo. Aquela catimba, né, que eu falei uns meses atrás, quem gosta de futebol aí, acompanha a Libertadores, sabe o que é a catimba, né? Quando o time argentino está com o placar a favor deles, eles começam a catimbar o jogo. Então, vocês levam uma falta, eles ficam lá meia hora no chão, né, fazendo um show, entendeu? Para que o jogo vá, né, demorando, para que vá travando o jogo. Né? Então, eles fazem de tudo também para arrumar uma confusão. Então, qualquer coisinha, começa um empurra para reclamar. Né? Então, reclamação com o outro. Né? Para que isso vá, né, de alguma forma, atrasando o jogo. Né? Os argentinos são catimbentos, mas eles são catimbentos com o time adversário, o que de algum modo ainda faz sentido. Né? Não é bom, não é uma coisa boa, tá? Não estou dizendo que isso é bom, não. Né? Devia fazer um jogo justo, né? Mas ainda há uma lógica nisso, ele é catimbento com o time adversário. Agora, o que é mais ilógico é quando você é catimbento contra o seu próprio time, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui na igreja para a construção. Aí se coloca um monte de dificuldades, um monte de defeitos, um monte de coisa. Meu irmão, você está colocando catimba no seu time. Os argentinos são mais racionais que você, entendeu? Os argentinos catimbentos estão mais racionais que você. Percebe? Essas rivalidades, essas coisas vão surgindo por quê? Porque estamos interessados não em fazer a vontade de Deus. Estamos interessados nos méritos para nós. Estamos interessados nos louros da vitória. Né? E aí vamos pautando tudo, né, por fulano é do meu grupo? Não é do meu grupo? Então vamos botar dificuldade. Vamos reclamar. Né? Vamos travar a coisa. Não vamos nos esforçar. Quando é para o meu grupo, aí sim. Né? Movemos o mundo para que aconteça. Né? Quando é para o meu grupo, então nós temos que dar o sangue. Pois é. Né? Enquanto não vermos a paróquia como o nosso time, entendeu? E ficarmos colocando catimba, né, a coisa vai ficar difícil. A coisa vai ser sempre com muita dificuldade, sabe? Sempre demorada. Por quê? Porque
a gente vai ter que continuar remando sim, mas vai ter aqueles que vão estar remando contra, né? Então, às vezes, as coisas vão acontecendo devagar demais por conta disso, gente. É atraso. A inveja, como nós falamos no domingo passado, né, atrai, né, só atraso na nossa vida. Né? Só vem atraso. Então, nós vimos aqui Moisés falando, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Eu estava, agora escutando essa leitura, eu estava pensando assim, né? Isso é brincadeira, né, gente? Mas estava pensando assim, Moisés devia estar pensando assim, moço, eu queria era que todo mundo tivesse esse espírito, entendeu? Você tá achando ruim que eles estão profetizando, você está achando ruim que eles estão movidos pelo espírito? Eu prefiro eles movidos por esse espírito do que pelo espírito da murmuração. Esse povo aqui no deserto, toda hora era reclamação com Moisés. Imagine a paciência de Moisés. Por isso que a Sagrada Escritura diz que Moisés era o homem mais humilde sobre a terra. E provavelmente o mais paciente também. O povo reclamou que não tinha água, providenciou água. O povo reclamou que não tinha comida, providenciou comida. Depois de um tempo, o que eles dizem? Está faltando água e a gente já está farto desse alimento miserável. Meu irmão, vocês estão no meio do deserto. Deus está fazendo descer maná para vocês e codornices. Vocês estão pegando é o boi. Entendeu? Como a gente fala no Nordeste, né? Está pegando é o boi que está tendo isso. Preferia ser escravo no Egito? Alguns vão dizer, a gente preferia sim. A gente preferia se fosse escravo no Egito. Pelo menos lá tinha comida, pelo menos lá tinha carne, entendeu? Tinha as cebolas. Então, quando Josué fala isso, Moisés fala assim, meu filho, você está achando ruim? Por mim, todo mundo aqui tinha o Espírito de Deus. E não o Espírito da murmuração, que é coisa do demônio, né? Que é coisa que atrai divisão. E a divisão, né, lógico, não vem de Deus. Né? Meu irmão, sempre, esse é um discernimento importante, viu? Sempre que você falar alguma coisa, pensar em falar alguma coisa ou em fazer alguma coisa, né, faça pelo menos esse raciocínio, esse discernimento. O que eu vou falar agora? O que eu vou fazer? Vai atrair divisão? Se vai atrair divisão, não vem de Deus. Corta isso aí, entendeu? Corta isso. Se vai atrair rivalidade, não vem de Deus. Não, mas eu estou certo. Mas se vai atrair divisão, silencia, meu filho, silencia. Entendeu? Silencia, porque isso não vem de Deus. Né? Diabo é exatamente chamado assim porque é o divisor. Entende? Então, é isso que a primeira leitura de hoje nos coloca. Né? A carta de São Tiago aqui, como eu disse, né, eu gosto muito de São Tiago, ele, né, tem essas coisas bem práticas, mas aqui hoje ele está falando de um pecado que brada ao céu. Um pecado que brada ao céu é a injustiça, principalmente com as pessoas mais simples. E aqui, reter o dinheiro do assalariado. Se a pessoa trabalhou, ela tem direito àquilo ali. Né? Então, direito, tá? Direito. Pertence a ela o salário. Não é um favor que o empregador está fazendo. É dela. Ela mereceu, porque foi combinado. Você vai fazer isso, você fez isso. Então eu vou te dar isso aqui. Pronto. Tem uma história engraçada, tem uma história interessante que eu vi, uma vez um padre contando, né? De uma causa, né? De um cara muito rico, que ele tinha retido o dinheiro do empregador dele. E aí o empregador foi na justiça. Aí, né, aquela confusão toda, o rico foi lá e falou assim, toma essa esmola aí. E jogou o dinheiro, né? Que seria o salário do empregado. Aí o juiz olhou e falou assim, ei, meu irmão, aceite, olha como ele é bom, olha como ele é generoso, ele está te dando. Aceite essa bondade do seu empregador, do seu chefe. Aí, né, o empregado todo, né, sem graça, foi lá, pegou o dinheiro e tal, né, guardou. Aí depois disso o juiz falou assim, agora, seu rico, você paga o salário dele, porque o que você deu agora foi esmola, não foi? Entendeu? Agora você paga o salário dele. Porque o salário é devido a ele. Não é esmola. Esmola você dá. É doação, você dá. Quem quiser, enfim. Agora você paga o salário dele. O rico teve que pagar. Né? Então, dois salários. Né? Percebem, meus irmãos? O que é justo é justo. Né? Agora, a gente ri e se diverte com a história quando, né, nós pensamos, eu costumo ser o empregador. Eu costumo ser o empregado. Eu costumo ser aquele que às vezes se sente injustiçado nas coisas. E quando você é o que causa injustiça? Né? Aí é preciso ter esse discernimento. Esse exame de consciência, meu irmão. A gente precisa procurar ser justo nas coisas. Né? O que é do outro é do outro. E acabou. Né? Então, né, se fulano fez um serviço, né, se não foi doação da pessoa, então tem que dar o que é devido. Né? Não, nós combinamos que ele ia fazer, né, nosso caso aqui na igreja, né? Não, padre, vou fazer aqui, né, para a igreja e tudo mais, pronto. Essa é outra história. Mas se nós contratamos, precisamos pagar. Tem que ser justo.
E aqui, veja só, São Tiago está alertando. É um pecado que brada ao céu. Já falamos isso, né, na semana passada. E ele diz, agora ricos chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Esse tipo de injustiça não ficará impune. Assim como o Senhor diz no Evangelho, né? Aquele que der um copo de água, porque sois de Cristo, a vós, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. Então, esta caridade não ficará sem a recompensa. Também esse tipo de injustiça aqui não ficará sem punição. É um pecado que brada ao céu. Olha só, São Tiago falando aqui, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Aí, olha só, versículo 4. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Esse clamor chega. Ele chega e vem punição, e vem castigo. E Deus castiga. Não nos esqueçamos disso. Deus castiga. Aí quando acontecem as coisas por aí, não, mas Deus não castiga não. Pois é, meu irmão, é isso que o demônio quer que você continue pensando. Entendeu? Porque as nossas ações ruins não têm consequências. Elas têm consequências a nível pessoal, elas têm consequência também a nível comunitário e social. Tem consequências. O nosso pecado tem consequência social. E às vezes, consequência até para a nossa pátria, para o nosso Estado. Entende? O que é que, de alguma forma, acalma a ira de Deus? O santo sacrifício da missa. É isso que aplaca a ira de Deus. Nós celebramos a missa também, uma das razões, tá? É para aplacar a ira de Deus. Por isso que as missas precisam ser sempre celebradas. Então, essa é uma das razões. E aí, São Tiago está aqui, né, colocando o dedo na ferida. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, servando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. É injusto, de fato. São injustos. Por isso, Deus fará justiça. Deus fará justiça. Certo? Então, São Tiago nos alerta para isso. Isso aqui é muito importante. Nós procurarmos ser justos nas coisas. E agora as máximas do Evangelho de hoje. Já falamos, né? São João aqui, né, quer repreender um homem porque está expulsando demônios. Aí a gente faz uma pergunta, a gente podia fazer essa pergunta para São João, né? Mas São João está no céu, a gente pega leve aqui, lógico que ele já se converteu, muito santo, né? Apóstolo, né? Mas enfim, nós poderíamos fazer uma pergunta para esse João aqui dessa época, assim fica melhor. Tá, ô João, você impediu o homem de expulsar os demônios. Você vai assumir os encapetados que ele estava expulsando? Você vai ficar no lugar dele para expulsar os demônios encapetados? Como é que fica as pessoas que ele estava, né, que estava na fila, vamos dizer assim, para ser expulso os demônios? Você assumiu o lugar dele? E às vezes isso acontece. A pessoa impede o outro de assumir uma coisa na igreja, quer impedir o outro de assumir algum cargo, alguma função na igreja, mas não assume o lugar. Não quer ficar no lugar. Então atrapalha, mas também não diz, não, pode deixar que eu vou fazer. Rapaz, se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, é quando vem um paroquiano e fala assim, padre, olha, ele dá a ideia e fala assim, e pode deixar que eu vou fazer. Nossa, mas que lindo, isso é tão bonito de escutar. Padre, olha, a gente podia fazer isso, isso, isso. Não, realmente é uma ideia muito boa. E pode deixar que eu vou fazer, eu vou assumir, vou tomar a frente. Nossa, mas um padre gosta de escutar isso, isso é bonito demais. Sabe, parece música para os nossos ouvidos. Porque às vezes tem muita gente com ideias boas, inclusive. Mas na hora de assumir o BO, como a gente fala, né? Não, pode deixar que eu vou estar à frente. Eu me responsabilizo. Aí não tem. Aí não tem. Tem também aqueles que ficam dizendo, porque fulano fez isso, isso, isso. Fulano fez isso, isso. Fulano. E você assim, você quer assumir a coordenação no lugar dele? Não, peraí, não. Você quer fazer o trabalho dele? Não, peraí. Então a gente pode fazer essa pergunta para o João aqui dessa época, que ainda não era um santo, né? E a gente pode fazer essa pergunta também para as pessoas que ficam, né, com esse tipo de coisa. Vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Ele não está com a gente, ele não está no meu grupo. Se não está no meu grupo, então só pode fazer o bem quem está no meu grupo. Aqui, eu sei que pode vir algumas interpretações. Né? Então, como que é isso, padre? O senhor vive dizendo que fora da igreja não há salvação. Isso é verdade. Né? Afirmação teológica. Santo São Cipriano, de Cartago. Você já deve estar... muita gente já deve estar careca, né, de saber, literalmente careca, de tanto escutar isso de mim, né, nas homilias. Mas, meus irmãos, então, e as pessoas de fora da igreja podem fazer o bem? Lógico que podem, tantas pessoas faziam bem aí. Aqui uma coisa importante, eu escutava Dom Henrique Soares falando isso, interessante, né? Ele diz, olha, a igreja é de Cristo. Agora,
A igreja não controla o Cristo. A igreja não controla Deus. Tá? Deus faz o que ele quer. Tá? Então, ele pode mover o coração de um ateu para fazer algumas coisas boas? Pode, velho. Tem, inclusive, alguns ateus aí mais virtuosos que muitos cristãos. Não. Enfim, as pessoas de fora da igreja podem fazer coisas boas? Claro. Muitas fazem, inclusive. E naquilo que nós vemos que são bandeiras nossas, inclusive, nós precisamos, de fato, até nos unir a essas pessoas para ter mais força diante de um Estado laicista, não laico, um Estado laicista, ateu, que às vezes combate os princípios religiosos, os princípios cristãos. Nós precisamos até nos unir a essas pessoas e combater essas coisas. Porque o povo brasileiro é cristão. O povo brasileiro é cristão. Então, nós precisamos sim, contanto que nós nos unimos aos evangélicos, aos espíritas, na Marcha pela Vida. Todos os anos estamos lá, todos os anos. Então, as pessoas eles estão combatendo, eles estão fazendo coisa boa, estão lá defendendo o Estatuto do Nascituro, que a gente luta há tanto tempo por isso, para que não se avance essas ideologias erradas no nosso país e que se aprovem leis em relação a isto. Então, nós precisamos sim. Não, como eles não são católicos, então não importa que eles estejam defendendo a vida, eles estão errados. Não existe isso, gente. A verdade é naturalmente cristã. Toda verdade é naturalmente cristã, dizia Tertuliano. Tertuliano dizia isso. Então, se é verdade o que está sendo dito ali, então, de algum modo, está a nosso favor. É isso que nosso Senhor está dizendo aqui. Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Meus irmãos, só existe dois lados, no fim das contas, o da verdade e o da mentira. Da mentira é do demônio. Se a pessoa disse algo que é verdadeiro, de algum modo, pelo menos naquele momento, naquilo que ela disse, ela está do nosso lado. Quer dizer que ela está do nosso lado em tudo? Não. O evangélico não acredita na Eucaristia. O evangélico, muitos aí falam mal de Nossa Senhora até. Então não está do nosso lado 100%. Mas naquilo ali que ele está defendendo a vida, por exemplo, ele está do nosso lado. Então unamos forças e combatamos aqueles que estão contra a vida. Isso nós precisamos fazer. Certo? E não agir aqui como São João. Não se junte porque vocês são impuros, estou nem para vocês. Não é assim. Não é assim. Outra máxima aqui importante, já falamos. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então, mesmo os gestos mínimos, o Senhor está dizendo isso aqui. Algo que depois Santa Teresinha vai insistir, olha, não é o tamanho da obra, não é nem mesmo a quantidade, mas é o quanto de amor nós colocamos naquilo que fazemos. Veja, porque sois de Cristo. Nós devemos fazer as coisas por causa de Cristo. Um lavar a louça em casa pode ser sobrenaturalizado com o amor de Deus, com o amor de Cristo. Se você faz isso, vendo que o seu esposo é o Cristo para você, vendo que a sua esposa é o Cristo para você, e que você precisa amá-la nesse gesto simples, então não ficará sem a recompensa. As pessoas que ajudam, o irmão de rua ajuda, porque é o Cristo ali. Nós celebrávamos, antes de ontem, São Vicente Paulo, o apóstolo da caridade. Ele entendia bem isso, ele chamava os pobres de nossos senhores. Por quê? Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestistes. Então os pobres são Cristo. Mas ele vai usar isso para comprar droga. Mas ele vai pegar isso aqui e vai beber. Pois é, já falamos isso na semana passada, Meu irmão, se você deu o dinheiro para ele, é dele, ele fala o que ele quiser. Entendeu? Assim como você fala o que você quer com o seu dinheiro, ninguém fica dizendo assim, mas você está usando mal isso aqui. Talvez sua esposa ou seu esposo, mas aí é uma questão do matrimônio. Então você não tem a liberdade de gastar o seu dinheiro com o que você quer. Então, o irmãozinho de rua também tem, porque ele tem a mesma dignidade que você, ser humano, livre. Então, nós ajudamos o Cristo ali presente. E é preciso ver desse modo sobrenatural. É o Cristo, desfigurado, muitas vezes. Desfigurado. Às vezes moralmente, como eu disse. Você olha e você sabe, às vezes até você percebe que está querendo te enganar, inclusive. Que está te enganando, às vezes. Mas você sabe que mesmo ele te enganando, ele precisa. Ainda que ele esteja te enganando, você sabe que ele precisa. De algum modo ele precisa. E como eu falei, a gente sempre pode, ao dar a esmola, ajudar a pessoa, dizer uma palavra também. Perguntar o nome, que eu falei na semana passada. Pergunte o nome da pessoa. Pergunte o nome, fala, eu vou rezar uma Ave Maria por você, meu irmão. Não promete que você não vai fazer não, tá? Por isso que eu falei, uma Ave Maria. Eu vou rezar por você, fica muito abstrato, muito genérico. O povo que fala assim, vou rezar por você
Isso aí, enfim, o povo gosta de brincar que essa é uma das mentiras do seminarista. No seminário a gente brincava, a gente, né, fazia isso. Uma das mentiras dos seminaristas, não vou dizer as outras não, senão vocês vão escandalizar. Né? Então, uma das mentiras é, vou rezar por você. Né? As conversas, né? Enfim, desse vou rezar por você. Né? Então, assim, promete algo que você vai fazer. Então, fala assim, vou rezar uma Ave Maria por você, meu irmão. Pronto. Você prometeu uma, não é possível, né? Não é muito difícil isso, né? Mas, não, fala algo, diz algo, que quem sabe comova o coração. Você é instrumento de Deus para aquela pessoa, sabe? Não é só um dinheiro que sai do seu bolso e vai ali para o bolso do outro, não. A esmola, de alguma forma, é você ser instrumento de Deus para aquela pessoa. Não só no dinheiro que você está ajudando, né? Mas uma palavra, às vezes, que você diz, meu irmão, que Deus te abençoe. Né? Não sei o que você está passando, mas, enfim, né? Que Deus te abençoe. Né? Que Deus te auxilie, de alguma forma, dizer algo, sabe? Porque senão fica uma coisa realmente muito fria, impessoal. E aí se torna mais um número, talvez, né, nas estatísticas das suas esmolas que você deu. Não, sabe? Talvez você não vai lembrar o nome da pessoa daqui a um tempo. Paciência, a gente não lembra. A gente vai, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo mesmo o nome de algumas pessoas, né? Enfim, às vezes você reencontra alguém, fulano, lembra de mim, aí você... Eu não lembro, meu irmão, vamos ser honesto aqui, né? Enfim, não lembro o nome, não. Eu lembro de você, mas não lembro o nome, né? Enfim, certo? Então, não ficará sem receber a recompensa, né? O Senhor, São Pedro diz, a caridade apaga uma multidão de pecados. A caridade. Nós devemos nos ocupar mais da caridade. No Eclesiastes, na leitura de sexta-feira, né, o Eclesiastes diz assim, há tempo de amar e tempo de odiar. E aí nós falávamos que o tempo de odiar é o tempo da tentação. Né? Na tentação você precisa odiar. Você precisa odiar aquela tentação que está tentando te separar de Deus. Você precisa odiar o pecado. Você precisa ter horror ao pecado. Então isso é importante. Tem o tempo de odiar, mas tem o tempo de amar. E o tempo de amar deve ser maior do que o tempo de odiar. Né? Por quê? Porque a gente não pode ficar se ocupando sempre, somente, a todo instante, de ficar ali numa espécie de neurose de não vou pecar. Meu irmão, se ocupe mais em amar as pessoas, amar o próximo, amar a Deus. O amor vai, de alguma forma, curando estas coisas em nós. A caridade vai curando estas coisas em nós. Então, precisamos, sim, nos ocupar mais da caridade. Da caridade. Claro que precisamos também vigiar para não cair, né, em tentação, vigiar para não cair no pecado. Esse tempo existe também, tempo de vigiar. Mas o tempo de amar deve ser maior na nossa vida como católicos. Eu digo isso porque às vezes, né, as pessoas estão tão ocupadas, preocupadas em não cair em pecados, e isso de fato é uma coisa importante, né, e se esquecem de exercer a caridade, né, de praticar de fato a caridade. Então a pessoa está lá preocupada, não vou cair contra a castidade, não vou pecar contra a castidade, não vou pecar contra a castidade. Aí beleza, aí não peca, né? Não cai, permanece ali na continência. Mas aí trata mal os outros irmãos, aí nunca ajuda ninguém, né? É aquele cara com a mão fechada, sempre. Aí, meu irmão, não adianta muito não, sabe? Não adianta muito não, porque a castidade é para que a gente ame as pessoas, certo? Vamos continuar aqui, vamos terminar, né? E aí o Senhor vem com uma coisa bem impactante. Né? Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Meus irmãos, aqui é algo grave, né? Escandalizar os pequeninos. E aqui entenda, escândalo, o que significa escândalo? Isso é muito importante. Escândalo é quando você faz outra pessoa pecar. Isso é um pecado de escândalo. Entendeu? Sempre que você faz outra pessoa pecar, você está sendo pedra de tropeço. Né? Você está sendo uma pedra de tropeço para o outro. É preciso tomar cuidado com isso. Não é só pessoas... vamos dizer assim, mais públicas, que geram escândalo, não. Os padres, quando caem, geram escândalo. Isso é verdade. Mas, quando você, leigo, seja você quem for, né, leva outra pessoa a cair, a pecar, isso é escândalo. Principalmente quando é um pequenino aqui. Ou seja, uma pessoa frágil na fé. Né? Quem é uma pessoa frágil na fé? Acho que todos nós aqui, acho que aqui não tem nenhum santo, né, de quinta, sexta morada, então eu acho que todos nós aqui somos pequeninos na fé, de alguma forma. Né? Então, quem é alguém que quem não é pequenino? Um santo. Um santo já cresceu na fé. Ele não se escandaliza. Né? Não se escandaliza com nada, um santo. Né? Também uma pessoa que está lá no mundão, está nem aí para nada, vivendo a vida, né, como o filho pródigo lá, gastando tudo, sem se importar com nada. Essa pessoa também não se escandaliza. Por quê? Porque ela já está. Né? Não tem como uma pessoa cair se ela já está, né, no chão. Então, não tem como. Né? Agora, a gente que... Não vou dizer que nós somos assim, os melhores, essa coisa toda, não. Pelo contrário. Estou dizendo que a gente é um pouquinho bonzinho, né? A gente está se esforçando aqui, né? Tem os nossos defeitos, todos nós temos. Mas a gente não é nenhum santão e também nós não somos aquele cara que está estirado no chão também, né? Então,
nós somos esses pequeninos na fé. E quando alguém leva um desses pequeninos a cair, esse é um pecado grave, muito grave. Então, vou dar um exemplo aqui prático, porque senão fica uma coisa muito abstrata, né? Um exemplo simples. Por exemplo, eu tenho que tocar nesse assunto. Por exemplo, você, mulher, o seu modo de se vestir pode levar alguém a pecar. Então, a modéstia, devo dizer isso, a modéstia não é opcional, tá? A modéstia não é uma opção. Tem umas mulheres que se vestem assim, e tem outras que se portam assim, e cada um faz o que acha melhor. Não, se ela acha daquele jeito bonito, então tá bom. Vamos lá, estou falando da modéstia. Não estou aqui dizendo qual é o figurino que você deve colocar no seu dia a dia ou algo do tipo. Estamos falando da virtude, da modéstia que está ligada ao pudor. Ou seja, você precisa cobrir suas partes. Para falar assim, de um jeito mais... Precisa se cobrir, entendeu? Não é só quando está frio, não. Tem gente que não se cobre nem quando está frio, né? É uma coisa impressionante. Não sente frio nas pernas, não. É impressionante. Tem uma mulher que não sente frio nas pernas. Tá friozão. Aí eu ponho uma blusa de frio aqui em cima. Mas embaixo não cobre. As pernas são imunes ao frio. Que coisa impressionante, né? Enfim. Então, assim, tem que se cobrir. E isso por quê? Porque por caridade também com os outros. Não só pela caridade com os outros, que também já deveria ser o suficiente, mas também porque, meu irmão, seu corpo, minha irmã, seu corpo tem uma dignidade. O corpo não é algo seu, não é um objeto seu, é parte de quem você é e possui dignidade. A igreja sempre defendeu a dignidade do corpo. Quando os gnósticos queriam lá dizer, não, só importa a alma. Não, só a alma que importa, o corpo é mau. A igreja, não. Deus se fez carne, você está doido? Então, o corpo tem uma dignidade, tá certo? O corpo tem dignidade. Por isso, a gente precisa resguardar isso. Não é qualquer um que vai ficar vendo essas coisas, essas partes aí, entendeu? Não pode ser. Tem que se valorizar. Às vezes nós precisamos dizer isso, né? Olha, você tem que se valorizar. E isso é válido para os homens também, tá? Não é só para as mulheres, não. É claro que as mulheres, como nós já falamos, normalmente a mulher é aquela que quer mostrar e o homem é aquele que quer ver, né? Mas, ultimamente, as coisas andam mudando um pouco, né? Talvez a baixa testosterona em alguns homens está fazendo também eles quererem ser aqueles que querem mostrar, né? Enfim, mas isso é outra história. Não vamos delongar nisso. Já foi muita coisa aqui nessa homilia. Então, meus irmãos, o escândalo é algo grave. E levar o outro a pecar é algo muito... É exatamente isso, é algo grave. Tá olhando por que quer? Não tem essa não, meu irmão. Se você é cristão, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa delicadeza com o outro. Tem que ter essa delicadeza com o outro. Isso é muito importante. Então, não estou falando, olha, se vistam desse jeito aqui, se vistam de tal maneira. Estou dizendo, vocês precisam ter a virtude da modéstia, todos nós. Como vai ser o tipo de roupa? Aí isso aí muda um pouco, né? Dependendo da cultura do país. A modéstia, ela não é uma coisa assim, como é que eu posso dizer, rígida, né? Desse jeito aqui é uniforme para todo mundo. Não, a modéstia não é você colocar um uniforme, né? Todo mundo agora vai se vestir exatamente do mesmo jeito. Sei lá, camisa preta, calça branca, ou ao contrário, sei lá. Enfim, não vamos botar um padrão. Mas você precisa crescer na virtude da modéstia. Isso aí é uma coisa que precisa ser observado, certo? Muito bem, vamos terminar. Eu falei que vamos terminar, né? Mas vamos terminar mesmo. Olha só. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Por favor, não saiam arrancando seus olhos, não saiam arrancando seus pés, não saiam cortando suas mãos. O Senhor está aqui usando uma hipérbole, está exagerando para dizer, olha, se tal coisa te leva, é a ocasião para a sua queda, você tem que cortar essa ocasião. É o que os confessores mais falam, né, nas confissões. Fuja das ocasiões. Então isso precisa ser feito. Então se tal coisa está te levando à queda, corta. Certo? Não vai sair cortando a mão, o olho, arrancando não. Isso aí, pelo amor de Deus. Teve um cara na história da igreja que entendeu, né, literalmente esse texto aqui, enfim, é outra história. E aí ele foi lá e cortou algumas coisas, enfim. Vamos terminar aqui com a parte, isso aqui é muito importante. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Olha só, o inferno existe, o inferno não está vazio, porque o Senhor disse assim, olha, largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Se o Senhor diz que são muitos, então tem alguém lá, né? Então, o inferno existe, o inferno não está vazio. Tá? E o Senhor deixa isso claro nos textos do Evangelho, não só isso. Nosso Senhor no Evangelho fala mais do inferno do que do céu, inclusive. Ele cita mais, fala mais do inferno do que do céu.
E aí tem uma coisa aqui, né? Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. O que isso tem a ver? O que tem a ver esse verme? O que é um verme? Por que Jesus está falando de verme aqui? Quando Jesus ia falar do inferno para aquelas pessoas naquela época, ele chamava de Geena. Tinha um lugar lá em Israel, onde eles era o lixão deles. Então eles jogavam tudo numa vala, entendeu? O lixo todo jogava numa vala e queimava. Então era tanto lixo que nunca parava de queimar. Então Jesus, para falar do inferno, usava como analogia. Vamos falar sobre isso aqui, sobre o barulho também. Nosso Senhor usava como analogia a Geena, né? Que era esse lugar onde se queimava ali e nunca acabava. E você sabe, né? Quando junta lixo tem o quê? Vermes. Né? Então fica o verme ali. Né? E aí o verme morre quando é queimado, né? Porque queima o lixo, então o verme morre ali. Só que Jesus está dizendo assim, onde o verme deles não morre. Então, no inferno, esse verme não morre. E o que é esse verme? Uma das penas do inferno, né, é a dor na consciência. Quando nós pecamos mortalmente, nós sentimos uma dor na nossa consciência, nos arrependemos, nos confessamos. Aí o pátio da absolvição, pronto, você está em paz. Nossa, estou em paz, estou na amizade com Deus. Que alegria, eu vou comungar, pronto, você está em paz. Então, o verme, de alguma forma, né, morreu, acabou. Né? Só que no inferno não tem mais perdão. No inferno não tem volta. Entendeu? Então, o verme não morre. Né? Então, a analogia que o Senhor está dizendo é como se, assim, olha, é como se um verme ficasse na sua cabeça ali, roendo, entendeu? E não morre. Nem você, nem ele. Né? Então, a dor aqui, né, uma das penas do inferno é esta. Né? O verme fica ali roendo. Ou seja, a dor na consciência. A outra pena do inferno, muito grave, muito pior do que essa, inclusive, é essa separação. Essa é a principal, a separação de Deus. Você sabe que nunca verá Deus. Né? Quem vai para o inferno sabe disso. Nunca mais. Acabou. Né? Não tem mais esperança. Dante Alighieri, na Divina Comédia, né, quando ele escreveu, né, a Divina Comédia, e na porta do inferno ele coloca lá, vós todos que entrais aqui, deixai fora toda a esperança. Acabou a esperança. Não tem mais esperança de nada. Entendeu? Então, o desespero constante. E, olha só, no inferno existem as penas dos sentidos também. Então, isso que é importante. A gente fala às vezes do inferno, às vezes cita, né? Mas acho que é bom a gente pegar aqui uma meditação de Santo Afonso, rapidinho, só para falar das penas dos sentidos. Estou falando das penas dos sentidos, tá? Tem outras penas. Tá? E aqui, Santo Afonso nos ajuda. Olha só. É um ponto da fé que há um inferno. Ou seja, isso não é discutível para quem é católico. Horrível prisão destinada a punir os que se revoltaram contra Deus. O que é o inferno? Um lugar de tormentos. É um lugar de tormentos onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado terão o seu tormento. Terão o seu tormento próprio. E quanto mais alguém tiver ofendido a Deus com algum dos sentidos, tanto mais terá a sofrer neste mesmo sentido. Então, quanto mais você ofendeu a Deus com o seu olho, ou com o seu paladar, a questão da gula, por exemplo, ou com o olfato, enfim, que seja, mais será punido no inferno. E aí ele começa. A vista será atormentada pelas trevas. Que compaixão não sentiríamos se soubéssemos que um pobre homem está encerrado num cárcere escuro por toda a vida, por 40, por 50 anos. O inferno é um abismo fechado de todos os lados, onde nunca penetrará um raio de sol ou de qualquer outra luz. O fogo mesmo que na terra ilumina, no inferno deixará de ser luminoso, tão somente arderá. Então, um fogo que não ilumina. O olfato. O olfato terá também o seu suplício. Quanto não sofreríamos se estivéssemos num quarto junto com um cadáver de em putrefação? O condenado deve ficar no meio de milhões e milhões de cadáveres, vivos com relação aos sofrimentos, mas verdadeiros cadáveres, pelo mau cheiro que exalam. E depois ele continua. E ainda há insensatos que dizem, se for para o inferno, não hei de me achar só. Infelizes, quanto mais lá encontrarem, tanto mais sofrerão por causa da infecção, dos gritos e do aperto. Né? Então, o sentido do tato aqui, né? O aperto, porque os réprobos estarão no inferno tão juntos uns dos outros, como ovelhas encerradas no curral durante a tempestade. No inferno será também atormentado o ouvido, pelos rugidos e queixas daqueles infelizes desesperados. Como não se sofre quando se quer dormir e se ouvem os gemidos contínuos de um enfermo,
o ladrar de um cão ou o choro de uma criança. Aqui em Santo Afonso não sabia, né? A gente tem aqui na Ceilândia o pessoal que fica nas músicas aí de madrugada, a madrugada inteira, né? Com os rap, com os funk. Aposto que no inferno toca funk. Eu aposto nisso. Enfim. Mas não, meus irmãos, é só uma brincadeira, né? No inferno não tem música, é só gritaria. Como disse C.S. Lewis, né? Ele colocou isso naquele livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Né? Os demônios dizem, o nosso reino, o reino do barulho. Né? É o reino do barulho. O silêncio, meus irmãos, por mais que nós não gostemos tanto dele, o silêncio é um descanso, o silêncio é um repouso. Deus fala no silêncio, assim como também fala através da música. Né? Mas o que é contrário à música não é o silêncio, é a gritaria, é o barulho. Né? Então, o silêncio e a música são como que irmãos que nos levam a Deus. São duas formas, diria, né, de irmos para Deus. Através da música, a boa música, né? Não o funk, né? O funk é coisa do demônio mesmo. Enfim, continuando aqui. O gosto será atormentado pela fome. O condenado sentirá uma fome canina. E aí, Santo Afonso, ele tem algumas citações, mas eu estou aqui, citações de Sagrada Escritura, mas eu estou aqui resumindo, né? Que senão a homilia vai muito longe, né? Então ele diz assim, famen patietur ut canes, né? Citando o Salmo 58. E ele diz, nenhuma só migalha, mas nunca terá, nenhuma só migalha de pão. Terá uma tal sede, que nem todas as águas do mar bastariam para lhe apagar, mas nem terá uma só gota. O mal rico pediu-a, mas nunca obteve e nunca obterá. Nunca. Santo Afonso insiste nisso. Nunca, nunca. O rico, né, que humilhou o pobre Lázaro, né, que era indiferente ao pobre Lázaro no Evangelho. Ele pede, pai Abraão, pede, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe minha língua, né, com uma gota de água. Não, nem isso lhe será dado. Enfim, só para nós vermos um pouco das penas, né, que estão destinadas àqueles que forem para o inferno. Aqui falamos só das penas dos sentidos, ainda existem outras. A pena espiritual da separação de Deus para sempre. Para sempre. Então, uma analogia que uma vez eu vi uma teóloga falando, né? Imagine uma criança que se perde dos pais. O desespero que a criancinha sente quando ela se perde dos pais. Né? Quando é criança ali, quando é pequena. Né? Agora, o inferno, então, meus irmãos, imagine que é o seguinte. É esse desespero da criancinha que se perde dos pais, tendo a certeza de que nunca mais verá Deus. Nunca, nunca, nunca. Né? Enfim, meus irmãos, essa é a realidade do inferno. A gente precisa meditar sobre isso, precisa refletir sobre isso, porque, como nós falamos, o inferno existe, não está vazio. Apesar do mundo moderno fazer de tudo para que você não pense nessas coisas, para que você não pense na realidade da morte, para que você não pense sobre o inferno, para que você também não pense sobre o céu, nós precisamos meditar sobre isso. Né? Porque, meus irmãos, vai acontecer de nós morrermos. E aí, queira Deus, e Ele o quer, mas nós precisamos corresponder à graça dEle, ao amor dEle, que a gente vá para o céu, né, e não seja condenado ao inferno. Mas nós precisamos meditar sobre o inferno, né, para que nós tenhamos horror ao pecado e voltemos o nosso coração para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.